Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 7 de novembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pelo nosso amigo Tarcísio. Logo depois, a nossa querida Cecília, que é a nossa continuista, ela está dodói, não está podendo se fazer presente, pegou uma gripe, né? Por conta dessa fumaça, né? A gente diz que na nossa cidade nós andamos defumado agora, né? Com tanta fumaça. Por conta dessa fumaça, nós temos um grupo muito grande de pessoas que estão hospitalizadas, né? E a nossa Cecília não está hospitalizada, está em casa, mas está com muita tosse, então precisando se recuperar. Vamos envolver o nosso irmão Tarcísio para fazer a nossa prece de gratidão e de proteção. Divino amigo Jesus, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer por essa oportunidade que estamos tendo de aprendizado, de conhecimento da vida futura, de conhecimento daqueles que estão ao nosso redor, encarnados e desencarnados, que possamos sempre lembrar que não estamos sós. Tudo é uma energia, é uma influência. Obrigado, Senhor, por estarmos entendendo e aprendendo como devemos nos comportar nos nossos atos, nos nossos pensamentos, para que possamos sempre atrair aqueles irmãos que nos querem bem. Obrigado pela oportunidade de estudo, que possamos assimilá-los, praticá-los no nosso dia a dia, internalizá-los, para que possamos se tornar pessoas melhores e a cada dia, Senhor, dar mais um passo em tua direção. Obrigado por essa casa que nos acolhe, por todos os irmãos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possamos dar como iniciada a reunião de hoje, esse estudo maravilhoso. Obrigado, Senhor. Fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Lembrando que nós estamos no capítulo 11, intitulado Intercessão. Vamos lembrar onde nós estamos. Vou precisar da ajuda de vocês como continuista. Nós temos, qual era o nome do rapaz que nós já sabemos que foi um suicídio, nem um assassinato? Raul. Muito bem. Qual era o nome da esposa do Raul? Esther. Qual o nome da amiga da Esther? Edelvina. Muito bem. E a semana passada nós estudamos, porque agora eles estão à procura do Raul, né? Então eles foram até a casa da dona Esther e ali verificaram quem estava dentro da casa, né? As crianças, o casal de idosos e os espíritos familiares que ali participam da alimentação, da refeição, vivendo ali como se não tivessem desencarnado. E André tentou resolver, disse: André, não foi para isso que nós viemos, vamos atrás do Raul. Então eles foram direcionados para o local aonde está Raul. Então agora nós estamos exatamente em aonde nós estamos? No matador. Exatamente, no matador. Estamos lá dentro de um matador, é para lá que Raul foi levado e eles foram atrás de Raul. E ao chegar lá, André se desesperou ao ver a quantidade de espírito sugando ali o fluido do plasma, né? Do sangue que estava ali, saindo dos animais que estavam sendo abatidos, tá bom? Então já estamos ambientados, então vamos lá. Está aqui o nosso amigo Augusto, que vai emprestar sua voz para o seu Alexandre, e o nosso irmão Tarcísio, que irá emprestar para o André. Vamos retornar um pouquinho à última fala do senhor Alexandre. Ele disse assim: então, se a gente voltar na última fala, Alexandre percebera o assombro doloroso que se apossara de mim e esclareceu-me com serenidade. Está observando, André,
Estes infelizes irmãos que nos não podem ver, pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Então, André está ali surpreso de ver essa cena. Vamos ver a resposta. Poucas vezes, diz André, em toda a vida, eu experimentara tamanha repugnância. Imagina a cena, o animal ali sendo abatido, o sangue ali escorrendo, e olhar e ver espíritos, pessoas, né? Somos nós, sem carne, sugando ali, sugando o plasma, né? O fluido, o plasma, a vitalidade que está no sangue. Aí quando a gente vê isso aqui, a gente fica um pouco assustado. Vamos lá. Nós que estamos encarnados, precisamos de fluido vital. Esse fluido vital, ele é retirado do fluido universal. Ele é uma modificação do fluido universal, o fluido vital. O fluido vital é como se fosse a pilha. Vamos lá. Eu tenho um corpo físico. Quem é o ser inteligente daqui? É o espírito. O espírito é o ser inteligente. Mas ele é o ser inteligente. Ele dá o comando. Ele é o ser inteligente, ele dá o comando para o corpo se movimentar. Eu quero andar, eu quero levantar, eu quero correr. Isso é um ato que o espírito está dando o comando. Mas se o corpo não tiver a vitalidade, ou seja, a pilha, o espírito pode querer movimentar o corpo, mas não tem como movimentar o corpo. Entendeu? Por quê? Porque falta a pilha, falta a vitalidade. É como se fosse assim. Tem aqui uma pessoa, o ser inteligente, tenho aqui um rádio, que aí eu vou chamar ali de matéria, né, o rádio, e tenho a pilha. Eu sou um ser inteligente, eu sei ligar o rádio, mas se tiver pilha, tem como eu pôr para funcionar? Não, o rádio precisa de pilha, ou ligado na corrente elétrica. Então, essa vitalidade é o que dá o movimento ao corpo. Entendeu isso? Então, quando nós encarnamos, nos é dado uma quantidade exata para vivermos tanto tempo de fluido vital. Então, olha, a Conceição vai viver, vamos supor, 80 anos. Então, vamos dar a quantidade de fluido vital. E também, perante a alimentação, eu adquiro fluido vital. As frutas, eu adquiro fluido vital. As verduras, legumes, tudo isso me dá vitalidade. Fica você sem comer e sem beber água para ver o que acontece. Você vai perecer. Então, a gente também absorve o fluido vital através da alimentação, né? Então, é aquilo que me dá vitalidade, vida orgânica. Aí vai dizer, tia, ok, entendi. Para que espírito quer isso? Então, ele tem como se alimentar tirando da planta, da árvore? Não, ele não se alimenta mais, ele não tem como fazer isso. Mas ele precisa desse fluido vital para ele ter uma sensação de estar vivo. Uma sensação fisiológica, entendeu? Caso contrário, eles têm uma sensação de desmaio, uma sensação de fraqueza, uma sensação de estar perdendo a força. Por quê? Porque eles são espírito, mas não conseguem ainda se alimentar do amor. Amor, alimento das almas, né? Eles não sabem ainda fazer isso. Então, eles acreditam que eles necessitam, eles aprendem isso um com o outro, que se eles sugam esse plasma do sangue do animal, eles adquirem um pouco mais de vitalidade e conseguem se sentir melhor. Foi difícil entender isso? Então, o fluido vital, ele está no fluido universal, só que ele é modificado. Há uma modificação. E detalhe, o fluido vital do animal difere do fluido vital do humano. São transformações diferentes. Por isso, eles são nomeados de vampiros, porque eles sugam.
Outro ponto, lembra do livro Libertação? Aqueles espíritos que ficam lá no cemitério aguardando corpos chegarem? Vocês lembram disso? E eles ficam ali aguardando, porque eles conseguem identificar os corpos que ainda têm vitalidade. Aí eles vão lá e sugam. Só que, quando eles fazem isso, que é o que eles fizeram aqui com o Raul, vocês vão ver, quando eles fazem isso, o espírito está ligado ainda no corpo? Ele está no processo ainda da desencarnação. Então, quando ele suga a vitalidade, o espírito registra isso e ele fica sem força, entende? Ele fica fraco, ele fica dementado. Porque o espírito ainda está ligado àquele corpo que foi retirado, sugado a vitalidade por espíritos perversos. Entende? Por exemplo, a gente vai ver também no livro Libertação, aquele caso que fizeram a eutanásia, lembra? Tem um senhor que fizeram que os espíritos tentaram de tudo para que não fizesse a eutanásia, porque ele ainda estava no processo de desenlace. Então, quando fizeram a eutanásia, como o espírito estava ligado, ele sentiu todas as reações da medicação que foi aplicada nele. Porque ele ainda estava no processo de desenlace, entendeu? Então, é isso que a gente tem que entender. Se o espírito está ligado ainda no corpo, o que é feito com o corpo, o espírito sente. Entendeu porque a necessidade desse plasma, de sugar esse plasma? Ficou claro? Então, vamos lá. Aí diz o André, poucas vezes em toda a vida eu experimentara tamanha repugnância. As cenas mais tristes das zonas inferiores que até ali pudera observar não me haviam impressionado com tamanho amargor. Desencarnados à procura de alimentos daquela espécie, ou seja, o sangue, matadouro, cheio de entidades perversas? Que significava tudo aquilo? Lembrei meus reduzidos estudos de história, remontando-me à época em que as gerações primitivas ofereciam aos supostos deuses o sangue de touros e cabritos. Estaria ali, naquele quadro horripilante, a representação antiga dos sacrifícios em altares de pedra? Deixei que as primeiras impressões me encandecessem o cérebro, a ponto de sentir, como em outro tempo, que minhas ideias vagueavam em turbilhão. Ele ficou ali, né? Meu Deus, que deve ser uma cena que choca, né? Uma coisa é você ver alguém sentado à mesa comendo uma picanha, né? Mesmo que seja com sangue. Outra coisa é você ver alguém debruçado sobre uma poça de sangue sugando. A própria cena é triste, né? Alexandre, contudo, solícito, como sempre, acercou-se mais carinhosamente de mim e explicou. Por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Não visitamos, nós ambos, na esfera da crosta, os açougues mais diversos? Lembro-me de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. A carcaça de carne e gordura significava a abundância da cozinha e conforto do estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados, tão inferiores quanto já o fomos, dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Sem dúvida, o quadro é lastimável. Não nos compete, porém, lavrar as condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma
permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria no plano de elevação, devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance, a serviço do próximo. Vamos ticar essa puxada aí que serve para todos nós? Vamos ver aqui essa fala dele? Olha só. Então, o André está surpreso, né? Está ali quase em estado de choque. E aí ele vem com essa resposta. Por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Está agoniado por quê? Saia de si mesmo, saia desse estado que tu estás te colocando, porque lembra que ele falou que ele ficou no turbilhão. Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal, porque ele está ali fazendo uma interpretação dele pessoal. Ele não consegue avaliar um contexto e ele está se fechando naquilo. Quebre, eu acho legal as palavras, né? Quebre, saia, né? Saia desse círculo que você está se colocando. Quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Vamos lá, por quê? Então ele vai justificar agora, vamos lá. Não visitamos nós ambos na esfera da crosta os açougues mais diversos? Você já foi no açougue? Tá ali aquela vitrine, um monte de carne cortada? Tem coração, tem fígado, tem pé, tem orelha, tem rabo. A gente tem que dar 1 quilo dessa rabada aí, né? Dá essa costela aí, a parte com menos gordura, né? Ou a com mais gorda, né? Qual é a diferença? Ou então, quando você está numa churrascaria, o cidadão profissional passa e diz assim, mal passada ou bem passada? Você diz, eu gosto mal passada, eu gosto com sangue pingando. Ou então você vai comer a galinha, pronto. Essa galinha aí, ela é feita com o sangue da galinha. Tem que guardar o sangue da galinha, que é para jogar no finalzinho. O sarapatel, né, que é feito do tracajá, né? É feito com o sangue também do animal. Não é verdade? Então a gente para pensar, a gente fica horrorizado da cena, mas a gente devia parar e pensar qual é a diferença. Né? Aí vem o povo, eu não vou mais comer animal. Não, tem coisa mais grave do que comer animal. Inveja, egoísmo, ciúmes, maledicência, sexolatria. Então, o maior movimento que eu devo urgente fazer, muito pior do que comer carne, é a minha conduta moral. Tá? Tenho falado isso em todos os estudos. Hitler era vegetariano e Chico Xavier era carnívoro. Entendeu? Continua ele. Não visitamos nós ambos na esfera da crosta os açougues mais diversos? Lembro-me de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar quando matava os porcos. A carcaça de carne e a gordura significava a abundância da cozinha e conforto do estômago. Lembra que pegava a gordurinha do porco e guardava aquilo ali até para a gente poder cozinhar, né? E ali mergulhava às vezes a carne, que conservava a carne ali na gordura. Então, nossa, matar um porco era uma festa, né? Com o mesmo direito. Então, ele aqui justificou. Você não faz isso? Nós não fazemos isso? Aí eu ainda acrescentei mais algumas coisinhas. Aí ele diz assim, com o mesmo direito, os espíritos acercam-se, os desencarnados, né, tão inferiores quanto já o fomos, dos animais mortos, cujo sangue fumegante, porque está ali, acabou de sair, né, quentinho, morninho, lhes oferece
vigorosos elementos vitais. E a tia já explicou que elementos vitais são esses. Para que servem esses elementos vitais? Para que os espíritos tenham a sensação de estarem vivos. Senão eles vão como se eles fossem enfraquecendo, perdendo realmente a força. Então eles são obrigados. Não tem pessoas que quando vai chegando o horário da refeição, que ela vai passando do horário, ela diz, eu vou desmaiar. Você conhece alguém assim? Você é assim, né? Aí corre me dando um negócio, tá me dando uma coisa, e você vai sentindo que a força está perdendo. É mais ou menos essa sensação. E aí o que você faz quando você está sentindo isso? Você corre desesperado para comer, você fica desesperado. E eles, sabendo disso, eles vão dizer, eu não vou sugar o sangue não. Na hora da agonia, vai. Porque você não quer sentir essa sensação, mesmo estando desencarnado. Lembra o André Luiz não se alimenta no mundo espiritual? Logo que ele chegou, lembra? Uma sopinha, uma frutinha. E é um tipo de fluido manipulado. É um tipo de fluido que os espíritos nobres manipulam para servir a esses que ainda não sabem manipular. Até chegar no nível de não precisar, porque eles mesmos já conseguem se alimentar desse fluido universal. Entendeu? Aí ele continua. Sem dúvida, o quadro é lastimável. Ver as pessoas ali mergulhadas em poças de sangue sugando. É uma cena de filme de terror, né? Não nos compete, porém, lavrar, né, sentença ali, né, escrever as condenações. Ficar ali criticando. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que ele é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria no plano de elevação, devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance a serviço do próximo. Porque uma das características do espírito inferior é julgar. Julgar e sentenciar. Julgar e sentenciar. Espírito nobre não, ele sempre vai para o ponto da compreensão e justificar, está fazendo isso, por causa disso. Vamos supor que o Tarcísio tenha me tratado mal em algum momento. Se eu sou um espírito inferior, eu vou rogar praga, vou dizer que ele é um ignorante, vou falar, ele fez isso, vou revidar. Mas se eu for um espírito que me esforço para me tornar um espírito nobre, eu vou dizer, ele não está bem hoje. Ele deve estar com algum problema para estar nessa situação. Então, é isso que vamos para o campo da justificativa, né? Essa é uma forma de eu não nutrir ódio ou raiva dentro de mim e compreender que ele não está bem. A advertência fora utilíssima, diz André Luiz. E lembra que ele estava entrando no turbilhão, lembra? De turbilhão de desespero de ver aquilo. As palavras do instrutor caíram-me na alma, a preceito, né, a ordem, retificando-me a atitude mental. Então você vê que ele usou palavras, lembra? Ele disse assim, saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação, né? É um chamado, pega a tua mente, muda tudo o que tu estás fazendo, não entra nesse processo de julgamento. Por isso é que ele diz, a atitude mental, retificando minha atitude mental. Encarei sereno o quadro sobre meus olhos, ficou sereno. Tá, todo mundo sugando sangue, ele rolar, né? Tudo bem? Não, isso é normal. Para que o escândalo? Para que se escandalizar? Fica calmo. Alexandre, então, encarei sereno o quadro sobre meus olhos e, notando que me reequilibrara, Alexandre mostrou-me uma entidade de aspecto lamentável, semelhante a um autômato, a um inconsciente, autômato, a vaguear em torno dos demais. E eles estão aí à procura de quem? Raul, o suicida.
a vaguear em torno dos demais. Depois de fixar-lhe os olhos, quase sem expressão, reparei que a sua vestimenta permanecia ensanguentada. Para quem está estudando Memória de um Suicida, a gente vê que eles permanecem da mesma forma, o sangue não para de escorrer. Exclamou o instrutor claramente. É o suicida que procuramos. Perguntou André, espantado. Que? Por que precisariam dele os vampiros? Ele disse, olha, esse é o suicida que nós estamos procurando. E o André disse assim, e por que os vampiros precisam dele? Porque ele não estava sugando o sangue, mas ele estava ali dementado, olha, no meio dos outros. E sujo de sangue. Elucidou Alexandre. Semelhantes infelizes abusam de recém-desencarnados sem qualquer defesa, como este pobre Raul, nos primeiros dias que se sucedem à morte física, subtraindo-lhes as forças vitais, depois de lhes explorarem o corpo grosseiro. Então, vamos pegar Obreiros da Vida Eterna, que está depois desse. O que a gente viu lá? Tem espíritos que ficam lá no cemitério aguardando chegarem os cortejos. Eles conseguem identificar quando aquele cadáver ainda tem fluido vital. E ele acabou de desencarnar a pessoa, não acabou? E eles vão e retiram o fluido vital. Existem processos que são acompanhados por espíritos nobres. Quando eles enxergam os espíritos nobres, dizem, esse daí nem adianta, porque está vigiado. Aí o que os espíritos nobres fazem? Eles, os espíritos nobres, conseguem retirar, não é sugar, eles retiram e devolvem para o fluido universal, para evitar que depois eles possam ir lá e sugar. Porque o espírito ainda está em processo de desligamento. É confuso isso? Então, no caso do Raul, que foi um suicida, esses espíritos já se apropriaram dele. Tu imagina a quantidade de vitalidade que o Raul tinha? Ele estava com saúde, ele se matou. Então, a pilha lotada. E o que os espíritos querem? Dizer, é esse mesmo, vamos pegar. É por isso que a gente fala, quando o espírito ele é conduzido ao vale, isso é uma bênção. Porque lá ele não sofre esse tipo de vampirismo. Porque lá todos são suicidas. Um está ali, cada um vivendo a sua loucura. O Raul não foi recolhido, pelo menos não fala aqui em Vale. Ele está onde? Ele não faz muito tempo, não fala o tempo que ele está desencarnado. Mas ele ainda está aqui sobre o poder desses espíritos. Então, olha o que ele diz. Semelhantes infelizes abusam de recém-desencarnados sem qualquer defesa. Ou seja, o Raul tinha algum espírito nobre? Aí se a colega estivesse aqui, e o anjo da guarda dele? Aonde está? Está trabalhando. O anjo da guarda dele está trabalhando, porque ele não quis ouvir. E o que a gente tem aprendido? O espírito nobre, o meu anjo da guarda está ao meu lado. Ele tenta conversar. Eu não consigo captar, não é ouvir. Eu não consigo captar, porque nós estamos em vibrações muito diferentes. O que ele vai ficar fazendo ao meu lado? O Raul, ele passou muito tempo programando o suicídio dele. E programando de uma forma para que achasse que fosse um assassinato, um homicídio. E até os policiais ficaram um pouco, né? Depois, sério, não, foi suicídio mesmo. Mas ele tentou. Então você vê que ele ficou ali elaborando. Lembra os visitadores? Mesmo visitadores tentavam, mas ele não conseguiu ter acesso a ele. Não conseguiu. Então, meus irmãos, não é uma questão de falta de assistência. É uma questão de escolha pelo mal. Rebeldia. Então, ele não tinha assistência desses espíritos nobres. Por quê? Fazer o quê do lado dele? Mas quem é que ele estava ouvindo? Com quem que ele estava sintonizado? Quem eram os parceiros dele? Quem eram os sócios deles? Entendeu? Esses. Esse grupo aqui não é um grupo novo, é o grupo que ele estava vibrando. Era o grupo com quem ele estava trocando ideias quando ele estava encarnado. É que ele não
conseguiu tirar ele da poça de sangue. E os outros chegaram, rapidamente o levaram. Essa poça de sangue é do próprio sangue. Quando ele cometeu o suicídio, ele caiu ali na poça e ficou ele o corpo e ele espírito. E os visitadores, tentando tirá-lo daquela situação, eles não conseguiam. Quando chegaram os espíritos da sombra, rapidamente tiraram. Por quê? Porque tinha entre eles o quê? Sintonia. Então é por isso que nós sempre temos que fazer essa pergunta: quem são os meus parceiros? Com que tipo de espíritos eu tenho sintonia? Essa é uma pergunta que nós temos que estar muito preocupados. Tia, como é que eu posso saber? É só você se autoavaliar. O tipo de pessoa que você é, o tipo de pessoa que eu sou, me torna amigos e sócios do mesmo tipo de pessoa. Então, por isso eu digo, eu tenho que me esforçar para me tornar um ser humano melhor, para mudar a minha sintonia, para mudar as minhas companhias. Então, olha só, ele não tinha esse apoio. Recém-desencarnado, sem qualquer defesa, como este pobre Raul. Nos primeiros dias que sucedem à morte física, subtraindo-lhe as forças vitais. Então, nós já sabemos, Raul tinha muita força vital? Tinha. Ele estava com saúde, ele nem doente, tá? Subtraindo, tirando-lhe a força vital, as forças vitais, depois de lhes explorarem o corpo grosseiro. Exploraram o corpo grosseiro, porque eles também sugaram a vitalidade, o plasma do sangue, eles sugaram toda a vitalidade do corpo dele. Por isso que o Raul está no estado de demência total. Porque ele, espírito, não estava ligado ao corpo, não foi sugada a vitalidade do corpo, e o corpo espiritual, o corpo perispiritual e o espírito sente tudo. Estava atônito, lembrando as antigas informações religiosas sobre as tentações diabólicas, mas o orientador, firme na missão sagrada de auxílio, obtemperou, respondeu. Então as pessoas menos avisadas dizem assim: no espiritismo não tem demônio nem inferno. Não, aqui não tem um, tem vários. Aqui nós aprendemos que não existe um inferno localizado, mas que existe um inferno para cada um, que está no meu mundo íntimo. E eu não tenho como sair desse inferno. E a gente aprendeu aqui, não existe a eternidade do inferno? Existe. Enquanto eu não seguir Jesus, eu vou continuar na eternidade do inferno, do sofrimento e dos vícios. Nós já estamos em uma eternidade de sofrimento. Só da era do Cristo nós estamos falando de 2000 anos. 2000 anos. A gente é bom sofrer, é bom viver guerra, é bom se viciar. Isso não é uma eternidade? Ou é pouco 2000 anos? Fora o que vivemos antes de Cristo. Aí, gente, estava então atônito, lembrando as antigas informações. Firme na missão sagrada veio o nosso Alexandre. André, não se impressione em sentido negativo. Todo homem, encarnado ou desencarnado, que se desvie da estrada reta do bem, pode vir a ser perigoso gênio do mal. Não temos tempo a perder. Vamos agir socorrendo o desventurado. O infeliz. Olha que coisa que ele falou. A gente acabou de dizer, olha. Não se pressione em sentido negativo. Olhando quem? Os espíritos vampiros. Todo homem
encarnado ou desencarnado, que se desvie da estrada reta do bem. Por isso Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Lembra? Tudo é Jesus. Ele fala de caminho, de entrada. Não tem outro caminho. O único caminho é tudo que Jesus ensina. Qualquer coisa fora disso, é isso aqui, olha. Não se pressione em sentido negativo. Todo homem, encarnado ou desencarnado, que se desvie da estrada reta do bem, pode vir a ser perigoso gênio do mal. Então nós temos verdadeiros espíritos do mal, perversos, verdadeiros demônios, verdadeiros, seja lá o nome que você der, encarnado? Tem. Você acha que um ser humano que pega alimentos para crianças e que muda a data de validade para poder vender para a escola, para alimentar criança, que tipo de ser humano é esse? Você acha que um ser humano que desvia verba pública, que vai faltar na educação, que vai faltar na saúde, que vai faltar na segurança, você acha que isso é o quê? Você acha que um ser humano que abusa de criança, você acha que isso é o quê? Que explora. Isso é o quê? Demônios. São demônios. Então, fugiu da reta do bem, se torna um demônio. Então, são vários. É por isso que a gente sempre tem que se auto-indagar. A atitude que eu estou fazendo, essa atitude, eu estou servindo a quem? A Deus ou aos espíritos infernais? A atitude que eu escolhi, o mundo que eu estou vivendo, a forma que eu estou vivendo, eu escolhi a servir a quem? Entende? Então ele diz assim: não temos mais tempo a perder. Vamos agir socorrendo o desventurado, o infeliz. Seguindo o prestimoso mentor, aproximei-me também do infeliz, do Raul. Alexandre alçou, levantou ali a mão direita sobre a fronte e a testa de Raul e envolveu em vigoroso influxo magnético. Envolveu ele. Dentro de poucos instantes, Raul permanecia cercado de luz, que foi vista essa luz imediatamente pelos seres da sombra. Eles estavam vendo o André e o Alexandre? Não. Mas quando o Alexandre começou a orar, envolvê-lo em fluido, uma luz foi envolvendo o Raul e os espíritos enxergaram a luz. Aí eu lembro de quando Jesus entrou na sinagoga, que tinha um cidadão no processo possessivo de subjugação espiritual, e o Espírito gritou: Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és. E tem aquele outro caso também, que Jesus retira o Espírito, ele diz: manda-nos pelo menos aos porcos, Desespero deles de estar em frente a Jesus, frente à luz. Porque os espíritos, eles conseguem identificar quem são os parceiros e quem já carrega a luz. Seguindo o prestimoso mentor, aproximei-me também do infeliz. Alexandre alçou a destra sobre a fronte de Raul e envolveu em vigoroso influxo magnético. Dentro de poucos instantes, Raul permanecia cercado de luz, que foi vista imediatamente pelos seres da sombra. Observando eu que a maioria se afastou, porque a luz tem medo da sombra, lançando gritos de horror. Sim, a sombra tem medo da luz. Dentro de poucos instantes, Raul permanecia cercado de luz, que foi vista imediatamente pelos seres da sombra. Observando eu que a maioria se afastou, lançando gritos de horror, porque a sombra
tem medo da luz. Vendo a claridade que rodeara a vítima, o senhor Raul, estavam lívidos, pálidos, espantados. Um dos algozes mais corajosos replicou em voz alta: deixemos este homem entregue à sua sorte. Os espíritos poderosos estão interessados nele. Larguemo-lo. Vai ter como medir força com o espírito da luz? É André o espírito da luz? Alexandre. André é o aluno. Tudo isso começou por quê? Eu estava a pensar isso hoje, sabe? Eu digo, gente, tudo isso, 6 horas da manhã, porque começou a chover 3 horas da manhã em Manaus. E eu já comecei a orar 3 horas da manhã e não dormi mais. De tão feliz que eu fiquei de ver a chuva. Mas eu, na madrugada ali, lendo, eu fiquei a refletir aonde tudo isso começou. Vamos lá. Esther tem uma prima, Etelvina. A Etelvina... Quem é Esther? Quem é a esposa do Raul? Esther. É a Esther. E quem é a prima de Esther? Etelvina. A Etelvina é amiga de quem? Então, olha a importância de você ter um amigo como a Etelvina e como o Alexandre. Porque a Esther estava muito triste com a desencarnação do marido. Então, ela chegou com a Etelvina, né? E Etelvina, no momento do sono, desdobrada, levou a Esther até Alexandre. Aí você vai dizer, tio, o que ela fez? Com certeza, a dona Etelvina, lá na casa dela, à noitinha, disse assim, que ela lembra que ela conhece Alexandre encarnada? Claro que não. Mas ela foi lá, olha, Senhor Jesus, a Esther está sofrendo tanto, Senhor. Que os anjos, que o Senhor possa ajudá-la, né? Ela intercedeu. No momento do desdobramento, ela, com esse coração bondoso, foi lá, pegou a Esther, que estava meio desmemoriada, meio ali, né? Não muito consciente, mas a dona Etelvina estava consciente. E foi atrás de quem? Alexandre. Para ela ter ido encontrar seu Alexandre, ela está na mesma sintonia. Porque até para você ajudar quem você ama, você tem que ter mérito. E aí chegou lá com Alexandre ouviu a Esther, e disse, agora vamos procurar. Aí você vai dizer, tia, se eu não tiver uma amiga como a Etelvina, eu vou lhe contar um segredo. Você tem o maior amigo poderoso de todos. Quem é? Pede dele. Então, olha a importância da intercessão. Olha a importância de nós orarmos uns pelos outros. Por isso eu sempre digo, ora pela tia Conceição. Porque tem hora que aperta. Porque a tia incomoda muita gente. Vocês têm noção do trabalho que a gente faz? Então, ao invés de dizer, obrigada tia, não, obrigado se pé. Ora, ela, Senhor Jesus, aquela moça é meio doidinha, Senhor. Protege a toda a equipe do EOS, porque nós somos um ser coletivo, não está centralizado sobre a cabeça de um. Então, nós não podemos... Aí você dizer, mas tia, se eu não tiver um amigo como Alexandre, você tem quem? Jesus. Vocês sabem por que Jesus foi lá na porta de Damasco olhar para Saulo e dizer, Saulo, Saulo. Por quê? Sabe por quê? Porque todos em Jerusalém estavam orando, como Jesus ensinou, por aqueles que perseguem e caluniam. E quem era o perseguidor dos cristãos? Saulo. E diz Pedro isso na obra Paulo Estevão, vamos orar por eles. E como diz
a freira Alcione, no livro Renúncia, Jesus não está pobre de misericórdia. Então, o poder da oração. Tudo isso começou. Caso contrário, ele ia continuar lá. Até no serviço único de atendimento, os amigos espirituais poderem acolherem. Ele aqui foi particular. E disse, mas é assim, gente, porque Deus nos utiliza para ajudarmos uns aos outros. É assim que a gente aprende. Ou a gente quer deixar tudo na mão do papai, para ele fazer tudo? Será que eu não quero me dar o trabalho nem de orar pelo meu semelhante? Todo esse atendimento particular pelo mérito da dona Etelvi. Porque, por isso, gente, por isso que Jesus diz, angariais amigos. Mas titia, Jesus não sabia? Sabia. Alexandre, Etelvina e Esther são instrumentos de Jesus para ajudar Raul. Quando nós ajudamos alguém, não somos nós. É o Cristo que nos convida a ajudar alguém. Porque ninguém é obrigado a ajudar ninguém. Você ajuda se quiser. Mas o convite foi feito. Muitos os chamados. Poucos são os escolhidos. Você está sendo ajudado. Então Jesus diz assim, eu preciso ajudar o Augusto. Quem está próximo que eu posso contar? Tarcísio. Aí chega lá com Tarcísio, aí vem aquilo. Aí o Tarcísio vai lá e ajuda. Mas, na verdade, quem está movimentando tudo é Jesus de Nazaré. Então, ele pode chegar com o Tarcísio e dizer, Tarcísio, eu preciso que você vá lá ajudar o seu irmão. Por isso é que Jesus diz, qualquer coisa que fizeste a um desses pequeninos, quando tu ajudar, tu estás ajudando a mim. É como, vamos supor que o Tarcísio seja meu irmão. É meu irmão, um irmão que eu tenho muito carinho. E de repente eu ligo assim, Augusto, você pode atender o Tarcísio? E se ele disser, claro, posso. Quem que vai se sentir mais agradecido? Sou eu ou o Tarcísio? Eu. Porque o que ele fizer para o Tarcísio, ele vai estar fazendo para mim. É por isso que Jesus, na sua infinita amorosidade, disse, o que tu fizeres a um desses pequeninos, quando eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, né? Tive frio, me agasalhastes. Ele disse, mas Senhor, quando foi que te vimos com frio, com fome, com sede, né? Ele disse, quando tu fizeres a qualquer um desses pequeninos, é a mim que tu estás fazendo, né? É isso que a gente tem que entender. Quando a gente acolhe alguém, a gente está acolhendo a Jesus. Vamos parar aí? Foi bom? Vamos ver na hora exata que ele disse, larguemo-lo, tá? Larguemo-lo. E aí a próxima semana vamos dar continuidade no parágrafo enquanto se retiravam os verdugos, tá bom? Foi bom, gente? Deu para aprender alguma coisa? Muita, né? Muitas lições. Ok? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
vontade é o que dá o movimento ao corpo. Entendeu isso? Então, quando nós encarnamos, nos é dado uma quantidade exata para vivermos tanto tempo de fluido vital. Então, meus irmãos, não é uma questão de falta de assistência, é uma questão de escolha pelo mal, rebeldia. É por isso que nós sempre temos que fazer essa pergunta: quem são os meus parceiros? Com que tipo de espíritos eu tenho sintonia? Para você se autoavaliar, o tipo de pessoa que você é me torna amigos e sócios do mesmo tipo de pessoa. Então, por isso eu digo, eu tenho que me esforçar para me tornar um ser humano melhor, para mudar a minha sintonia, para mudar as minhas companhias. Aqui nós aprendemos que não existe um inferno localizado, mas que existe um inferno para cada um, que está no meu mundo íntimo. Não tenho como sair desse inferno. Por isso que a gente sempre tem que se auto-indagar. A atitude que eu estou fazendo, essa atitude eu estou servindo a quem? A Deus ou aos espíritos infernais? Porque até para você ajudar quem você ama, você tem que ter mérito. Quando nós ajudamos alguém, não somos nós. É o Cristo que nos convida a ajudar alguém. Porque ninguém é obrigado a ajudar ninguém. Você ajuda se quiser. Mas o convite foi feito. Muitos os chamados. Poucos são os escolhidos. Quando a gente acolhe alguém, a gente está acolhendo a Jesus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos fazer a nossa prece? Então, nosso irmão Augusto vai orar para a gente. Jesus te conduz, Augusto. Vamos lá. Então vamos fechar os nossos olhos e voltando o nosso pensamento ao nosso Mestre, que aqui está conosco, pois ele disse que quando tivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, lá ele estaria. E aqui ele se encontra conosco, feliz por nos ver reunidos em seu nome, que possamos dizer: amado Mestre Jesus, te agradecemos por todos esses ensinamentos que tu nos dás. E te rogamos, Mestre amigo Jesus, que possamos, com teu auxílio, através da espiritualidade amiga, ter a vontade firme de colocá-los em prática no nosso dia a dia. Pois só assim, Mestre amigo Jesus, vivendo esses ensinamentos, com certeza nos aproximaremos mais de Ti. Então te rogamos, Mestre, que possamos, intuídos pela espiritualidade amiga, pelos nossos anjos guardiães, ter essa vontade firme de nos reformarmos interiormente, aprendendo a colocar em prática o amor que já construímos em nossos corações. Pois só assim, Mestre amigo Jesus, estaremos sendo o homem de bem que Tu nos descreve no Teu Evangelho. Que possamos, Mestre amigo Jesus, cada vez mais termos essa vontade de nos reunirmos em Teu nome, através desse estudo, para assim, a cada dia, nos melhorarmos e a cada dia nos tornarmos um ser humano melhor. Obrigado
por todo o carinho e por todo o cuidado que Tu tem por cada um de nós. E só Te agradecemos esse amor, também Te amando, Mestre amigo Jesus. Obrigado e fica conosco hoje e sempre, que assim seja.